Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, rezemos invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, para que Ele nos faça compreender tudo que essa palavra hoje nos revela. Rezemos.
Amém. Duas frases dos textos das leituras de hoje costuram o sentido da Escritura para nós. Vossos nomes estão escritos no céu. Em meu corpo estão as marcas de Jesus. Em nosso corpo deve estar escrito as marcas de Jesus e os nossos nomes devem estar em nossa consciência com grande alegria inscritos no céu. Domingo passado, nos 2 domingos na verdade, Jesus ajudou-nos a fazer um aprofundamento e também uma avaliação sobre quem Ele é. O que dizem os homens ser o Filho do Homem, e para vocês quem eu sou. Domingo passado, Jesus também apresentou quem é a igreja. E hoje, Jesus nos ajuda a aprofundar essa questão. O que é ou quem é a igreja? Qual é o papel da igreja? Ligados na terra e ligados no céu, nas chaves dos sacramentos, e hoje a igreja que liga na terra e liga no céu pelo anúncio, pela pregação. E quais são os grandes riscos, as grandes ameaças que nós enfrentamos numa compreensão equivocada sobre o que é a igreja? Que consequência ruim eu trago para a minha vida e para a minha família quando não é bem claro para mim o que é a igreja? Vamos ao Evangelho. Número 9 do seu folheto, Lucas capítulo 10, versículo 1 até o 20. Saltando os versículos 13 a 16. Naquele tempo, o Senhor escolheu, leiam, outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Espere lá. Os verbos, o Senhor escolheu, o Senhor enviou. Escolhe e envia. No livro do Gênesis, no capítulo 10, o autor sagrado descreve a lista das nações pagãs. E conforme o livro do Gênesis, existiam 72 nações pagãs. 73 nações com Israel. Só uma conhecia a palavra, o resto era pagão. Então, o Senhor chama 72, porque agora não é só para Israel ficar dentro da graça de Deus, mas todos os povos da terra devem conhecer e participar da vida que Deus oferece, da graça que Deus oferece. O Senhor escolhe 72 porque não quer que nenhum homem, nenhuma mulher na terra fique sem conhecer a salvação que vem dele. O mundo tem um pouquinho mais de 7 bilhões de pessoas. Porém, de cada 100 pessoas no planeta, 70 nunca ouviu falar de Jesus. É um índice ainda muito alto. Todo aquele mundo da Ásia, da África, desconhece absolutamente quem é Jesus. Significa que nós não estamos numa situação muito confortável, não, né? Ainda considerando os da nossa família e da nossa casa, os próximos a nós, que também não conhecem.
Jesus escolhe e envia 2 a 2, segundo o livro do Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, tem que ter sempre, para o que prega a palavra, uma testemunha. Sabe para quê? Para balançar a cabeça e dizer aquilo que o pregador prega, para dizer isso que ele está pregando, ele vive. Pensa. Olha a gravidade disso, minha gente. Isso que ele está falando de Deus, ele pratica. Confia. Para ser credível a pregação, é preciso ter alguém que diga, ele faz isso que ele prega. Mas o Senhor envia 2 a 2 para uma coisa importante. Em toda cidade e lugar onde ele mesmo devia ir. Essa é a primeira característica da igreja. Preparar os corações para que as pessoas experimentem e encontrem Jesus. Nem sempre quem encontra a igreja e a religião católica ou a religião cristã encontra Jesus. Às vezes encontra a igreja um monte de regras, de normas, de ritos, de tradições. Quantos de nós ouvimos ou falamos? Eu gosto, eu acho bonito, mas não dou conta de falar. Não sei transmitir. A primeira tarefa da igreja não é fazer as pessoas virem para a igreja e lotar a igreja. A primeira tarefa da igreja é ajudar com que as pessoas se preparem para ter um encontro com Cristo e cultivem uma relação com Cristo. Para muitos cristãos, quando vem a tribulação, os problemas, as dificuldades, elas vêm desabafar e chorar, falar dos problemas. Gente de dentro da igreja, de dentro da religião. A forma com que ela fala da tribulação que ela está passando, das dificuldades que ela está enfrentando, você codifica e pensa, ela está na igreja, mas ela não tem nenhuma compreensão do que é Cristo. Ela não tem nenhum vínculo com Cristo. Está na religião. O que muitas vezes a religião se transforma num clube de amigas e amigos, que cuidam uns dos outros, que é amigo, visita a hora que está doente, a hora que morre alguém, passeia juntos, convive, faz os aniversários, faz festa juntos, mas não passa de uma organização daqui para baixo, das coisas para cá. E a tentação que é para os pregadores do Evangelho em deixar de servir ao reino e se ocupar com as coisas daqui. Vamos ver? Versículo 2. Depois de enviar os discípulos, de dizer que o Senhor envia os discípulos, apresenta agora uma série de regras para a missão. 2 a 2. Eu vou dizer uma coisa que talvez alguns aqui não entendam de imediato, mas peço o Espírito Santo para te ajudar. 2 a 2 pode ser você também, esposa e esposo, viu? Que fala para o filho uma coisa e a mãe balança a cabeça, faz isso porque seu pai pratica isso que está te ensinando. A mãe diz para o filho, faz isso, e o pai balança a cabeça, cumpre o que sua mãe está falando, porque sua mãe crê e pratica isso. Tá bom? A família é um dos mais preciosos ambientes de transmissão da fé. Jesus, ao enviar você para dentro dessa família da sua esposa e dessa família do seu esposo, te faz uma lista de regras. E também para nós, sacerdotes e religiosos. Vamos ver as regras juntos.
e dizia-lhes, juntos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Espera lá. Primeira coisa, você vai casar com ela, vai casar com ele, saiba de uma coisa, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Você vai entrar na vida dele, você vai entrar na vida dela, e não pense que você vai dar conta sozinha, sozinho. Primeira coisa, leve em conta que você vai precisar de ajuda, porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Não pense que você vai dar conta sozinha. Muita gente casa e começa a aparecerem as dificuldades e começa a distanciar e puxar o marido para distanciá-lo da família dele e puxar a esposa para distanciá-la dos amigos e da família dele. É preciso fazer o contrário. É preciso mergulhar nessa realidade e saber, sozinha eu não dou conta, eu preciso de ajuda. A primeira atitude de alguém que é chamado e enviado é dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, mande mais gente para essa missão que sozinho não darei conta. Olhe para o vasto mundo da igreja, mas também da sua família, e perceba o tanto de trabalho que tem, quanta coisa precisa ser feita. E quem vai providenciar, quem vai te ajudar não é você, é o Senhor que vai mandar alguém. Essa é outra coisa. A gente começa a selecionar aqueles sobre os quais a gente estabelece critérios, e às vezes nem sempre critérios sadios, porque são critérios, mais porque são amiguinhas e amiguinhos que vai deixar a gente na mediocridade da gente, e não pessoas que vai ajudar a gente a superar essa mediocridade, dizer, olha, estou do seu lado para te apoiar nessa missão, mas eu quero te ajudar a ser melhor. Vou ficar dando tapinha nas suas costas e te aplaudindo, não. Vou te ajudar a ser melhor. Essa é a primeira regra. Pedir ajuda, mas tem mais regras. Vamos ver? Versículo 3. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Esse namorado, essa namorada, esse marido é lindo, é linda, mas tem lobo lá na família dele. Entendeu? Tem lobo. Você é cordeiro e você vai receber algumas mordidas, dentadas, ameaças. Você é cordeiro, você não é lobo, você é cordeiro, cordeira. Mais regras. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. É chamado essa regra, a regra do que nós, padre e freira, fazemos, o voto de pobreza. A regra do voto de pobreza. O missionário, a missionária sai em missão e o critério para ele pregar o evangelho não é a bolsa, a sacola, a sandália, os bens que acumula. A pregação do evangelho não é baseada pela arrecadação dos recursos previamente preparados. Imagine que a igreja iniciou assim, mas hoje, se alguém pensa em fazer alguma obra boa, qual a primeira iniciativa dela? Criar uma ONG para captar recurso, para arrecadar recurso para fazer a obra boa, não é?
na igreja, criar uma associação não sei de quê. Esses dias na Assembleia dos Bispos lá em Aparecida, o bispo e os padres que tomam conta do terço dos homens levaram a reivindicação do terço dos homens que queria criar uma associação. E o bispo disse: mas tudo na igreja tem que ter associação, até para rezar terço, para arrecadar recurso. O problema da visão a partir dos bens, a partir da acumulação dos bens, como critério para achar que vai dar certo a missão. Esse casamento vai dar certo a partir dos recursos que a gente tem. Essa pregação do evangelho vai dar certo a partir da arrecadação dos recursos. É uma cilada perigosíssima. A hora que se Deus quiser, nós vamos melhorar as coisas lá em casa, eu vou ter mais paciência com ele e com ela. A gente fala assim na família? Essa é uma das ciladas mais perversas do diabo. Porque o testemunho de Cristo é exatamente, ainda que nunca venham os recursos que nós queríamos e sonhamos e trabalhamos retamente por eles, mas nós seremos homens e mulheres de Deus nessa família, nesse casamento. Deveria ser o contrário. A gente se autoriza e se permite a ser ruim até que venham os recursos. E às vezes os recursos já vieram. Abre o armário, está cheio de bolsa, de sacola, sapato nem se fala. E está todo mundo infeliz, porque tem um almoço amanhã e não tem sapato para ir. Isso existe? Hã? O que foi, bem? Está chateada com o que, bem? Porque não tem aquela roupa. Isso serve para as meninas e menino também, tá? Não é só para nós velhos, não. Adolescente, então, nem se fala. Quando a gente, também o pregador do evangelho, estabelece o critério da cesta básica. Eu vou ser padre e vou pregar o evangelho porque confio no poder do renda cidadã que eu vou ter. Do bolsa, sacola, sandália, mochila e os acessórios, os benefícios materiais que eu vou ter como pregador. Perigo. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Significa que a igreja não é um clubinho de amiguinhas e amiguinhos. A igreja não é uma associação de gente que patrocina as alegrias e as festinhas uns para os outros, a solidariedade nas tribulações uns dos outros. A igreja não tem um fim em si mesma. A igreja está a serviço de uma realidade superior a ela, Cristo, e a salvação que vem de Cristo. Nós perdemos a capacidade de intimidade com Cristo. Eu sei que muitos se ofendem. Às vezes eu olho na capela do Santíssimo, a gente termina a adoração, estava lá adorando em silêncio, Jesus está lá na capela do Santíssimo, termina a adoração, vira uma farra de comadre e compadre conversando uns com os outros. Eu fico pensando, o que estavam fazendo então? Aqui é lugar de adoração? Não, é lugar de grupos de amigos. A convivialidade, o afeto domina e impera em qualquer ambiente. A gente não consegue erguer-se da realidade daqui. A gente está sempre dominado pelo aqui. É isso que significa não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Nós não estamos aqui por conta de nós mesmos. Versículo 5. Em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa.
Se ali morar um amigo da paz, a vós paz pousará sobre ele. Continua Abel. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. O que significa dizer em qualquer casa que entrardes, dizer a paz esteja nessa casa? Mas depois diz, não passeis de casa em casa. Vou usar umas expressões, parece caricatura, mas não. Muitos padres, para darem conta de coordenar uma paróquia, ele precisa fazer alianças com os amiguinhos que patrocinam ele na paróquia. E muitos dizem assim, o senhor já nunca foi lá na minha casa, o senhor foi na casa da fulana, mas não foi na minha. E a gente diz, mas na casa da fulana ela estava doente, eu fui lá visitá-la, o marido dela, o senhor almoçou lá, jantou lá, mas não foi na minha. O padre tem que ficar por conta disso. O padre é um escravo dos afetos e às vezes da vaidade. O padre foi lá em casa. Porque infelizmente também nós alcançamos um status que nunca deveríamos ter. O nosso status deveria ser, trago em meu corpo as marcas de Cristo crucificado. Não passeis de casa em casa. Vou dar um testemunho estranho, porém importante, de um bispo idoso, que disse isso para nós pregando um retiro. Ele disse que muitos anos de padre, antes de ficar bispo, ele era transferido de uma paróquia para outra. Sempre que ele chegava numa paróquia transferido para ela, as pessoas falavam, o padre que morava aqui não saía lá da casa da fulana do fulano. Padre, vai lá em casa comer, jantar, almoçar. E o padre ia. E diz que ele, como era hábito, ele também fazia isso. Mas ele descobriu que em casa onde padre vai muito, não tinha filho e neto que frequentava a igreja. Um bispo já na casa dos 80 falando isso. E ele dizia, porque quando fica muito amigo do padre, passa a ter o humano e não mais a perspectiva do sobrenatural. Os filhos olham, a família olha para o padre, os vícios do padre. Qual é a grande fama que padre tem? Padre come demais. Não é? Comi igual padre, não é isso? Não é isso que nós mais sabemos de padre? Na roça diz, estômago de padre é cemitério de frango. Vocês riem. Eu fiquei vegetariano, mas como muito arroz. Mas o problema mais grave é que Jesus percebia já antes de enviar a igreja que essa dimensão humana de convivência, de comer, beber, relacionamento, cumprimento, saudação, poderia tirar a gente da dimensão mais elevada da igreja. Forte isso, né? A amizade, ela corre o risco de fazer a gente, de tirar da gente a responsabilidade da transmissão da fé. Ficamos nós conosco. E nós todos deveríamos nos ocupar em preparar-nos para a relação com Ele. Em tudo. Um esposo, a esposa não deveria ter uma ocupação mais importante do que fazê-lo preparado para ter uma íntima comunhão com Cristo. Isso é o ápice do sacramento do matrimônio. Levar-te a Deus, dar-te os recursos para que você experimente uma íntima comunhão com Deus.
e não comigo. Não passeis de casa em casa. Tem mais recomendações. Vamos? Agora na cidade. Amplia a visão. Pegue. Versículo 8. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Engraçado, por que Jesus insiste tanto nessa coisa de comida, né? Tá vendo? Vai. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, brada, o reino de Deus está próximo de vós. Entrando numa cidade, qual é a primeira preocupação do missionário? Onde estão os doentes? E a segunda preocupação, dizer a todos, o reino de Deus está próximo de vós. A rotina nossa na vivência da igreja, na repetição da convivência na igreja, faz a gente estabelecer, não se assustem com o que eu vou falar. Nós fazemos do rito e da prática da convivência numa paróquia, numa comunidade de fé, nós fazemos isso uma camuflagem. Para não mostrar a verdade mais profunda do que precisa ser transformado aqui dentro e que só Cristo pode transformar. O perigo de uma religião voltada para si mesma, uma religião sem transcendência, uma paróquia sem transcendência, um casamento sem transcendência. O ápice da missão da igreja é fazer as pessoas encontrarem-se com Cristo, porque o ápice do encontro com Cristo é pôr cada um no reino de Deus que chegou. Esse é o ápice da igreja e de Cristo. Versículo 10, tome. Mas quando entrardes numa cidade, vai. E não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada como menos rigor do que esta cidade. O anúncio central é entrar na casa onde eu vou ser hospedado e dizer a paz esteja nessa casa. O anúncio central ao chegar numa cidade, num lugar, é na entrada e na saída, dizer o reino de Deus está próximo de vós. Próximo. Já preguei isso muitas vezes. Por que próximo? E não chegou. Porque Deus não enfia o reino dele goela abaixo te impondo, como diz a doutrina espírita, ou pela dor ou pelo amor. Isso não é doutrina cristã. Deus põe o reino próximo. Você vai ter a livre decisão de dar o seu passo e entrar nele. Pela conversão. Deus não se impõe. Essa doutrina espírita tão comum na pregação e na repetição não é bíblica e não é católica, ou pela dor ou pelo amor. Cristo só vem e tão somente pelo amor, pela misericórdia. Ele se fez na dor para arrancar-nos da dor de uma condenação eterna. Ele pôs sobre si a dor para libertar-nos do castigo eterno. Ele não é um patrocinador de dor para que pela dor você busque a Deus. Não. O centro da vida de quem crê, o centro da vida da igreja é ocupar-se com o reino de Deus. Por isso, a igreja não deve se associar a partido político, a igreja não deve associar-se a esse ou aquele
aquela ideologia de sistema de esquerda ou de direita ou de centro, a igreja se ocupa com o reino. Anuncia o reino e faz com que cada um, na sua realidade, no seu trabalho, nas suas convicções, aplique os valores do reino na realidade que te compete, do seu trabalho, da sua família, onde você mora, você aplique lá. Não tem coisa mais triste, já repeti isso muitas vezes, do que você, esposa e esposo, às vezes com lágrimas, ou em fúria de raiva, para um filho, para a filha, ou para o pai e a mãe, ou para a esposa dizendo para o esposo, ou vice-versa, dizer: com você não adianta falar porque você não entende, você não quer. Que é a hora que a gente diz assim: de você não vou carregar nem a poeira de onde você fica, não compensa. Não é triste? Essa desistência, porque não há abertura para a transcendência. O único critério que pode fazer você desistir de alguém é se esse alguém não tem abertura para o reino. Se tem abertura para o reino, ainda que seja completamente diferente do que você gosta e simpatiza, persevere, porque o critério é o reino, não é você, não é a sua vontade, não é o meu querer, não é o capricho do padre, mas o reino. Não é norma e regra de marido e mulher, de pai e mãe, de padre. O reino está próximo. E esse reino está próximo, e Deus o apresenta de forma tão extraordinariamente generosa, que nenhuma potência do mal pode vencê-la. Vamos ver? Versículo 17. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Continua? Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá nos fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Alegrem-se por uma realidade superior. Agora parece estranho, mas não é não. Parece estranho. Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus falou, para levar a paz, para curar os doentes, dizer que o reino está próximo. E os discípulos voltam fazendo o relatório, dizendo que até os demônios obedecem. Jesus fala, olha, existe uma alegria superior a essa. Eu vi o demônio cair do céu. Satanás é um anjo decaído. Caiu. Eu vi. Ele era anjo. Não empolgue com o sucesso de vocês. Não empolguem. Empolguem por uma realidade maior que o sucesso de vocês. Empolguem porque o nome de vocês estão escritos no céu. Empolguem porque o reino dos céus se abriu para vocês. E vocês são instrumento para fazer esse reino de Deus se abrir para todas as nações do mundo. Mas criem uma empolgação por uma realidade superior que ninguém arrancará de vocês. Nenhuma realidade deve superar o fundamento central da iniciativa divina. Ele deu-nos o reino, deu-nos o eterno, abriu-nos o céu, ofereceu no altar da cruz de graça a salvação para todos nós. Essa é a causa de nossa alegria. Esse é o fundamento da nossa alegria. Não nos empolguemos por outra coisa. Não fiquemos na igreja empolgados conosco mesmos, com as nossas atividades, com as nossas realizações, com as nossas iniciativas. Não nos empolguemos, porque
o melhor de nós é pouco diante da grandeza do que Deus oferece. Nos empolguemos por uma realidade infinitamente maior do que tudo que podemos realizar, ainda que seja mandar no capeta, ou dar a paz, ou curar o doente. O problema é que muita gente vem para a igreja só para isso daqui de baixo, para ter paz, saúde e para o mal não dominar sobre mim. Tem gente que reduz a fé a esse horizonte daqui. Eu quero viver bem, quero ter paz, saúde e que o mal não me ameace. Fica no horizonte do aqui. Ainda que falando uma linguagem espiritual, simbólica, religiosa, mas não tem abertura para o eterno, não tem abertura para o céu, não tem abertura para a transcendência. Queiramos o céu, minha gente. Paulo, na segunda leitura, para terminar, pegue comigo. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A glória do mundo, o sucesso do mundo, a vaidade do mundo, a competição do mundo, a ambição do mundo para mim está pregada na cruz, como eu estou pregado na cruz por causa dele. Olha que nível. Pena que não dá tempo. Mas você pode depois pegar em casa essa primeira leitura em que Deus fala que vai cuidar de você como uma mãe acariciando um bebê no colo. Vocês viram isso? Incline a sua cabeça, feche os olhos. Eu vou te ajudar a pôr você no colo de Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e só escute Deus falando para você assim: alegrai-vos, exultai, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio da consolação e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes da glória de Deus. Farei correr para você a paz como um rio, a glória como uma torrente transbordante. Você será amamentado, carregado ao colo, acariciado sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei e sereis consolados. A vez de ver o vosso coração exultante, a vez de ver e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Fale com Ele. Fique no colo de Deus. Experimente essa alegria do céu que Ele prepara para você. Já pôs o seu nome escrito lá e quer você no colo dele, como uma filha, um filho no colo da mãe. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar
vem corrigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé. Estenda as suas mãos aqui para Jesus. Deixa o folheto no banco. Estenda as mãos fazendo o gesto. Agradecida, agradecido. Diga comigo, Jesus, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor trouxe o reino de Deus, porque o Senhor trouxe o reino de Deus, o reino do céu, o reino dos céus, para perto de mim. para perto de mim. Eu quero participar deste reino. Eu quero participar deste reino. Eu quero experimentar as alegrias desse reino. Eu quero experimentar as alegrias deste reino. Jesus, Jesus, dá-me a graça, dai-me a a graça, coragem, a coragem, o vigor o vigor para ter iniciativa, para ter iniciativa, para dar o passo para dar um passo e entrar no reino e entrar no pela reino, conversão, pela conversão, pela mudança de vida. pela mudança de vida. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, coragem, coragem, iniciativa iniciativa para viver para viver o que só esse reino oferece, o que só esse reino oferece, a alegria eterna, a alegria eterna, que o mundo não me arrancará, que o mundo não me arranca, que o sucesso não me arrancará, que o sucesso não me arrancará, que o fracasso não me arrancará, que o fracasso não me arrancará, que a tribulação que a tribulação e o sofrimento e o sofrimento não me arrancará. não me arrancará. Jesus, Jesus, obrigado obrigada por tudo que o Senhor sofreu por tudo que o Senhor sofreu para me libertar, para me libertar de tudo que me deixava de tudo que me deixava impossibilitado impossibilitado de participar de participar desta vida nova desta vida nova que o reino de Deus oferece. que o reino de Deus oferece. Dá-me, Senhor, esta alegria do reino. Dai-me, Senhor, essa alegria do Que eu reino. leve para o mundo esta alegria. Que eu leve para o mundo essa alegria. Para minha casa esta alegria. Para minha casa essa alegria. Põe a mão no seu coração. E se lembre das situações mais difíceis que você precisa levar para sua casa, para o seu trabalho, para a escola, para o mundo. Essa paz, esta alegria do reino. Peça a Jesus para te ajudar a levar essa força do céu, onde o seu nome já está escrito. Amém.